Olá, que bom que nós estamos aqui mais uma vez para poder falar da poderosa palavra de Deus. É muito bom saber que eu estou na sua companhia. Graça e paz para você, para sua família e para todos aqueles que te rodeiam. Como sempre eu digo, nós somos um grupo que nasceu no WhatsApp e ali nós já estamos há 3 anos, há mais de 3 anos, né? Falando do amor de Deus, dando direções daquilo que o Senhor tem nos passado e vidas têm sido transformadas, pessoas têm vivido uma nova maneira de viver. E eu sou grata a Deus por Deus ter trazido você até aqui. Quero te pedir um favorzão. Antes de você sair desse vídeo, deixe o seu like, compartilhe a palavra de Deus, se possível. Se inscreva no nosso canal, aqui embaixo tem uma palavrazinha assim, inscrever-se. Se inscreva nesse canal e nos ajude a compartilhar a palavra de Deus. Essa é uma forma de evangelismo. Hoje as pessoas elas não estão nas ruas, elas estão na internet. Então, este é o lugar que o Senhor nos trouxe para poder falar do amor dele. E você pode ser um missionário, você é um missionário, compartilhando esse conteúdo. Aqui é um canal onde a gente fala exclusivamente da palavra de Deus. Quem sabe hoje você está aqui porque você precisa ouvir aquilo que Deus vai falar através de mim, pela misericórdia dele, pela palavra. E a palavra que eu quero deixar hoje, ela está em Lucas 15, que fala sobre a parábola das dracmas, né? Das dracmas perdidas. Quem que ainda não ouviu falar, né? Dessa palavra. Mas antes disso, eu quero fazer uma oração pela sua vida, pela sua família e pelo nosso país. Essa é a direção que Deus me dá neste dia. Senhor Deus e Pai, nós colocamos diante de Ti, Senhor, as nossas vidas. Quero colocar diante de Ti, Senhor, essa pessoa que está me assistindo. Pai, nós queremos nesta manhã, Senhor, diante do Senhor, colocar a vida, a família dessa pessoa, os amigos, seu trabalho. Jesus, aquelas que estão desempregadas nesse momento e que também nos assiste, Pai, que as Tuas bênçãos, Senhor, que a sua porta aberta, Deus, esteja diante dessa pessoa, Pai, que se encontra desempregada, que está desempregada, que está passando um momento de dificuldade, Pai. Deus, em o nome de Jesus, Teu Filho, eu profetizo uma porta aberta de emprego, de escape, pelo poder que há no nome de Jesus para esta pessoa, Pai. Em o nome de Jesus, se assim também, Senhor, há dentre os seus familiares, Deus, também pessoas que se encontram desempregadas, Deus, que haja uma porta aberta, que surja uma porta aberta, em o nome de Jesus. Direciona, Pai, essa pessoa para aquele local onde o Senhor tem determinado, aonde está uma porta aberta, esperando para essa pessoa passar por ela, Pai. Deus, que ela não ouça o que as pessoas estão dizendo, mas que elas ouçam o que o Senhor está falando dentro delas. Paizinho querido, também queremos colocar diante de Ti o nosso país, colocar diante de Ti a terra em si, Senhor, os poderes que regem uma nação, Senhor. Pai, nós clamamos ao Senhor, a nossa nação por este ano, Senhor, vai estar no ano de eleição, que a Tua direção, Senhor, esteja no meio daqueles que regem, Senhor, e que irão reger o nosso país, Pai. Tenha de misericórdia do Brasil, Senhor. Tenha de misericórdia, Pai, dos países que estão em guerras, seja em guerras sabidas ou em guerras silenciosas. O Senhor sabe, Deus, eu não preciso te falar que nós aqui no Brasil nós vivemos uma guerra silenciosa, onde jovens têm sido ceifados suas vidas, Pai. Muda a nossa história, Senhor. Traz a revelação da Tua palavra, Deus. Deus, eu também quero profetizar para aquele pequeno empreendedor que colocou as suas moedas, aquilo que ele tinha de reserva, aplicou em um negócio, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo uma unção de sabedoria da parte de Deus para você empreender aquilo que Deus deu para você fazer. Em o nome de Jesus eu libero esta palavra, pelo poder que há no nome de Jesus. Fala conosco através da Tua palavra, Senhor. Revela-te a nós através da Tua palavra. E isso é o que nós te pedimos.
Em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Antes da gente sair daqui, eu estarei orando por cura, que no finalzinho agora já da oração, o Senhor me trouxe isso à memória. Amém? Vamos para a palavra de Deus. Lucas 15. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, Jesus, está falando de Jesus, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Eles estavam criticando Jesus pelo que Jesus estava fazendo. E hoje não é diferente. Muitas das vezes o Senhor me leva para pessoas que muitas vezes estão nos bares, às vezes estão nas esquinas e em lugares a falar com pessoas que para muitos seriam pessoas que estariam inclusas. Só que eu quero te dizer nesta manhã, não existe pessoa, não existe um ser humano que esteja fora, que esteja excluso da vontade e do amor de Deus. Porque Deus, quando Ele deu o Filho dele para vir aqui na terra, foi para morrer, se sacrificar por todos. É todos. E a palavra de Deus diz que Deus, o Pai, o nosso Pai, Ele não faz acepção de pessoas. Então, se Ele não faz acepção, esse pode, esse não pode, esse eu quero, esse eu não quero, esse está fazendo assim, eu não quero, não existe. Então, com Deus não existe acepção de pessoas. Jesus veio à terra para morrer e morrer por todos. Então, se Jesus veio para morrer por todos, e eu e você abrimos a nossa boca, abrimos os nossos lábios e dizemos: nós somos cristãos, nós somos imitadores de Cristo, nós cremos em Cristo, nós também não devemos fazer a acepção de pessoa. Ah, mas está bebendo, é um filho de Deus. Ah, mas está se prostituindo, é um filho de Deus. Eu e você podemos não estar nos prostituindo, mas se a gente não se cuidar, nós podemos estar mentindo, e isso também é pecado para Deus. Podemos também estar nos afastando e deixando de amar quem precisa. Isso também para Deus é pecado, isso também entristece o coração de Deus. E não tem como eu e você dizer que amamos a Deus e excluímos as pessoas. Existem aquelas pessoas que eu e você não devemos andar com elas, porque não conseguimos influenciar a elas pela nossa maneira de ser. E aí, ao invés de já que você e eu não conseguimos influenciá-las, não podemos nos deixar ser influenciadas pelos erros que ela pratica. Pega essa palavra. Continuando aqui. E Jesus lhes propôs esta parábola, dizendo: quem um homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixando no deserto as 99, e não vai após a perdida, que vem a achá-la. Não existe. Se eu e você temos algo perdido, a gente quer achar. A gente quer de volta porque aquilo nos pertence. Assim é Jesus, assim é Deus, independente da condição humana que eu e você estejamos. Nós somos propriedade dele e ele vai até nós nos buscar para que nós nos voltemos para ele, para ouvir ele, crer nele e andar pelas direções dele. E chegando à sua casa, convoca os amigos, essa pessoa que teve algo perdido, vai, acha, e agora chega em casa, convoca os amigos e vizinhos, isso está no versículo 6. Dizendo-lhe: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida, já achei o meu filho que estava perdido. E o que é um filho para Deus perdido, queridos? Um filho para Deus perdido é aquele que está fora da vontade de Deus. Eu já fui uma que fui perdida, porque eu não queria viver o que Deus tinha para mim. Quem sabe você também está nessa condição. Quem sabe você tem alguém na sua família, no seu seio familiar, que também está vivendo nessa condição. Saiba que o Senhor, Ele não perde ninguém. E no momento certo, no momento de Deus, não no meu e nem no seu, no momento de Deus, isso irá acontecer. Quer que eu ou você estejamos ainda aqui na terra para ver ou não. Mas ainda que nós não estejamos aqui para ver essa pessoa que a gente anseia, que ela venha viver uma nova vida, ainda que nós não estejamos aqui, quem estiver vai estar vivo para ver o que Deus vai fazer.
Eu mesma sou uma pessoa que meus avós, eles, tanto parte de pai como parte de mãe, eles oraram pela minha vida. Hoje eles não estão aqui para ver o que Deus está fazendo. Eles não estão aqui para poder ver desde quando que Deus vem me lapidando, me transformando para eu estar no centro da vontade dele. Mas você está aí, está me ouvindo, está vendo. Deus fez uma promessa para Abraão e Abraão não está vivo para ver. Assim como nós também. Creia nas promessas que Deus tem te feito. A palavra de Deus diz que para a minha e a sua casa, ela servir a Deus, só basta que eu e você creia. Então, se Ele está falando, a única coisa que cabe a mim e a você é a gente crer naquilo que Ele está dizendo. Vamos continuar lendo aqui. Aleluia. Glorificado seja Deus. Digo-vos que assim, Jesus falando, digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ele está falando que há mais alegria no céu para uma pessoa que decide ouvir as direções de Deus, que decide ouvir a Deus, do que por aqueles que se acham já santo, justo, sabe? Quase que com a auréola na cabeça. Então, para Deus, mais a alegria. No céu, mais alegria. Para uma pessoa que decide agora ouvir as direções de Deus, andar pelas direções de Deus, porque 99 pessoas que se acham já reta, correta, que está fazendo a vontade de Deus. Há muito mais festa de haver um ajuntamento aonde 99 pessoas estejam, que se acham, que entendem que estão fazendo a vontade de Deus, e existe, de fato, pessoas que fazem de fato a vontade de Deus. Mas o que ele está tentando, o que Jesus tentou dizer aqui, o que ele tentou não, o que ele falou aqui é que há mais alegria de uma pessoa que decide ouvir a Deus do que de 99 que se ajunte para poder ouvir, louvar, ensinar. Há mais alegria em uma pessoa que decide viver uma vida diferente em Deus. 8. Ou qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até achar? Aleluia. Essa palavra, queridos, ela fala de uma mulher ou de uma pessoa que perde algo. Ela perdeu. Ela não sabe, na verdade, aonde pôs, né? Quantas vezes a gente dentro de casa, a gente guarda uma coisa e não sabe onde colocou. Não está perdido. Aquilo está guardado, só que não se sabe aonde. E às vezes, até no meu caso, às vezes até por não ter uma disciplina. Se eu saio da disciplina de pôr algo fora do lugar, tanto que na minha casa tudo tem que ser sempre no mesmo lugar. Porque se eu tiro daquele lugar que eu tenho de costume, eu já não sei mais onde coloquei. Então aqui essa mulher da mesma forma. E aí vamos ver que ela percebe que aquilo que ela pôs em um local, ela não sabe mais aonde que está. E ali ela dá aquilo por perdido. E quando ela se dá por perdido, diz que ela acende uma candeia, quer dizer, acende uma luz. E esse acender a luz, de repente, queridos, pode ser um estalo de entender o que tem que fazer. E ali ela acende aquela luz e diz que depois que ela acende a luz, ela pega uma vassoura para varrer a casa. E depois que ela acende a luz, que percebe que precisa varrer, quer dizer, percebe que está sujo, e que precisa varrer, ela varreu não foi só para ir atrás do que estava perdido, mas porque ela percebeu que precisava varrer. Ninguém varre um lugar sem entender que está precisando de limpeza. Então, ela percebe isso e ela varre a casa. E ela acha a dracma, ela acha aquilo que estava perdido. De repente, eu e você precisamos acender a luz do nosso entendimento e ver que nós precisamos tirar algo de nós, deixar algo se ir e não ir
e não ir atrás e não correr atrás para poder a gente achar aquilo que estava perdido. De repente o que você tem perdido é a sua paz. De repente o que você tem perdido pode ter sido a sua saúde. De repente o que você tem perdido, sei lá o que você está passando aí pela sua vida. De repente você precisa acender essa luz de entender os processos do que você está passando nesse momento. E eu te digo que a nossa vida ela é de processos. São de processos, então, de repente esse é o momento de você acender e dar aquele estalo de entender o que é que precisa ser retirado, ou o que é que precisa ser colocado para você vir viver aquilo que Deus tem para você. Teve uma vez que o Senhor, ele ministrou ao meu coração que eu não precisava estar correndo atrás daquilo que Ele estava afastando de mim. E muitas vezes a gente quer correr atrás daquilo que Deus está afastando. E o que Deus está afastando é porque é melhor, seja um amigo, seja um trabalho, seja um relacionamento, às vezes até a própria família. Há momento em que Deus nos esconde disso. Há momento que Deus nos põe reclusa de tudo isso, que é para nos guardar, não é para nos provar. É para nos guardar, não é para nos querer ver sofrer, mas é para a gente entender que a nossa vida é de processo. E um outro momento Deus falou para mim, filha, a vida ela é de processo e de ciclo. Quer dizer, existe o ciclo para começar, para iniciar, e existe também o para terminar. E se a gente não entender que a nossa vida ela é de iniciar e terminar, se a gente não entender que ela é de ciclo, nós seremos como bobos vivendo em circo armado, aleluia, sem entender o que Deus está fazendo ao momento de começar e ao momento de terminar. E se eu não entender que ela é um ciclo, eu vou viver em um circo fazendo um papel que não é o que Deus quer. Pega isso e guarda isso para você. Então, essa mulher, ela acendeu a luz, percebeu que precisava a casa ser varrida, e depois que ela varre, depois que ela tira o que não é para estar, ela acha o que ela tinha perdido. De repente você precisa acender essa luz aí e ver o que é que precisa sair, aleluia, ou o que precisa vir para o lugar, para você se encontrar e viver aquilo que Deus já determinou para você viver. Sabe, queridos, há muito mais cansaço em querer viver aquilo que Deus não tem para você do que você viver se esforçando, querendo uma situação que não é o que Deus tem, não é o que Deus planejou, não é a vontade de Deus. Não se canse querendo aquilo que você quer. Ande na direção daquilo que Deus determinou. Ah, Eliane, como é que eu vou saber o que foi que Deus determinou para mim? Se ali com Ele, converse com Ele aqui, você nem precisa usar a boca. Ele conhece os teus pensamentos antes mesmo de você falar. Vamos ver o 9 e o 10 para a gente terminar. E achando-a, ela acha o que estava perdido. Achando-a, convoca as amigas, quer dizer, os amigos, os vizinhos, dizendo: venha festejar comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo que a alegria, Jesus volta e fala, termina a parábola e ele vai e diz: assim vos digo que a alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende, por uma pessoa. O que é um pecador? Um pecador somos todos nós quando a gente está vivendo fora da vontade de Deus. A gente está perdendo tempo, está se cansando, está se estressando, está perdendo dinheiro e está entristecendo a Deus. E muitos têm adoecido querendo viver aquilo que Deus, não é o que Deus chamou ele para viver. Aquilo que Deus, não é o que Deus chamou ela para viver. Então, depois que ela resolve fazer uma faxina, depois que ela resolve colocar as coisas em ordem, porque não tem como você varrer uma casa e não colocar as coisas de fato no lugar que é para elas estarem. Então, quando ela termina de fazer isso, que ela está com tudo em ordem e consegue achar a maneira dela
viver. Quando nós tiramos coisas da nossa vida, ou quando nós agregamos coisas que dá sentido, que dá valor à nossa vida, a gente se alegra e logo a gente quer pegar as pessoas que estão por perto, que estão perto de nós, que entende a nossa lida. Porque um conselho eu vou te dar: não coloque dentro da sua vida quem não entende a lida que você vive. Ou dizendo melhor, não coloque dentro de sua casa, você, ou casa física mesmo, não coloque dentro de sua casa quem não entende a causa pela qual você está lutando. Você vai só se cansar, se estressar, e essa pessoa pode até fazer você errar da direção que Deus tem te dado. E quando ela percebe tudo isso, agora ela propõe um ajuntamento para as pessoas junto com ela celebrar este momento. Quem sabe você está precisando celebrar esse momento. Observe o que é que Deus está te mostrando e o que é que você está insistindo viver sem ser o que Deus tem para você. Há muito mais cansaço em tentar viver aquilo que Deus não tem para nós do que andar pela direção dele. Quando a gente anda pela direção dele, a leveza. Ele diz aqui mesmo em Lucas, Mateus, Marcos, Jesus fala: dai para mim, ele diz, dá para mim o teu fardo cansado e toma o meu, que é leve e suave. Pegue essas palavras, que o Senhor Jesus ele possa ministrar melhor essa palavra ao seu coração. Faça uma reflexão e veja o que é que Deus está falando, o que é que Deus está te alertando, o que é que Ele está te ensinando através dessa palavra que você terminou de ouvir antes de sair desse canal, desse vídeo. Deixa o seu like, por favor. Deixa o seu like, inscreve-se no canal e nos ajude, compartilhe a palavra de Deus. E se ela testificou, se essa palavra, ela serviu para você, deixe o comentário aqui abaixo que eu vou amar ler o seu comentário e estarei respondendo, tá bom? O Senhor Jesus te abençoe e te guarde, que a mão do Senhor, ela esteja constantemente sobre sua vida, sobre a sua casa e sobre a sua família, em o nome de Jesus. Até a próxima, se assim Deus nos permitir.